Liberdade de expressão é um assunto também importante em círculos religiosos. Isso geralmente fala de ativismos judiciais variados. Né? A gente está num tempo em que todo mundo virou do mal. Né? Então, você não é só de esquerda, você agora é um comunista que quer a morte de 12 milhões de pessoas na União Soviética, você não é só uma pessoa de direita, você é um nazista, e qualquer opinião que se tenha, essas opiniões acabam sendo taxadas das piores formas possíveis. Isso passa por aspectos, às vezes, mercadológicos, né? O mercado fica com medo e corta patrocínios de pessoas e vem lá os cancelamentos. Você pega Joe Rogan, você pega o Monark no Flow Podcast agora, e todos os debates que envolvem liberdade de expressão. Mas você tem também, às vezes, o governo, né, sendo acionado para tolher discursos. Por um lado, se a gente pensar, por exemplo, há discursos comuns do lado da direita, discursos, às vezes, questionando a eficácia da vacina, discursos questionando certas políticas para lidar com o vírus, são discursos que às vezes são tolhidos de redes sociais, são às vezes processos que tentam ser levantados contra discursos tidos como negacionistas. Às esquerdas, você tem eles se levantando contra discursos que, se você for contra cotas, você é racista. Se você for um cristão que acredita que a homossexualidade é pecado, você, na verdade, é um homofóbico. E você tem o Estado sendo acionado o tempo inteiro, né, como um jeito de tolher certos discursos. Como é que vocês imaginam liberdade de expressão? É absoluto? É no nível daquilo que o Monark colocou? Pode pregar nazismo se quiser? Ou existe algum limite para isso? Como é que vocês imaginam isso? Não, a princípio, a liberdade de expressão, ao meu ver, na minha opinião pessoal, eu sou quase um fundamentalista nisso. Eu acho que a liberdade de expressão é o direito mais sagrado que tem no mundo liberal. Por quê? Porque demorou muitos e muitos séculos para nós podermos ter a liberdade de expressão que nós temos. Sempre teve, em regimes passados, algum tipo de censura à opinião. Não só a opinião e a liberdade de expressão, ao pensamento, ao debate. E isso é muito ruim. Isso é sempre o que atrapalha a inovação, a criatividade, o progresso de uma sociedade. Então, assim, a coisa que eu acho pior que pode acontecer numa sociedade é a censura. Qualquer tipo de censura sobre liberdade de expressão, de ideias, de pensamento. Então, eu sou totalmente contra qualquer atuação do Estado cerceando a liberdade de expressão. Por quê? Porque nós temos mecanismos hoje no Código Penal. Se você se sentir injuriado, caluniado sobre alguma coisa, você pode entrar com um processo contra. Você pode processar. Né? Você pode processar a pessoa e você vai ter que ter uma disputa judicial, vai ter que apresentar provas e, se ganhar, será ressarcido por isso. Então, assim, acho que nós não podemos interromper a liberdade de expressão. Você falou uma coisa muito correta, de que esse politicamente correto está criando verdadeiros códigos de censura. Isso não pode ser tolerado numa sociedade democrática, aberta e liberal. Isso é muito negativo para o Brasil. É por isso que vivemos esse clima de intolerância. Esse clima de intolerância é a tribalização do diálogo. Cada um só agora conversa com a sua tribo, ignora o resto, combate o outro como não como uma pessoa que nós divergimos ideias, mas como alguém para ser eliminado, para ser destruído. Isso é um absurdo total. Então, eu sou totalmente contra qualquer forma de cercear, censurar liberdade de expressão. Acho que o Estado tem mecanismos para que as pessoas que se sentam ofendidas, caluniadas, injuriadas, recorrer à justiça para que haja reparos. Mas qualquer forma de cercear a liberdade de expressão, ao meu ver, é a violação de um direito sagrado do indivíduo. Você mantém uma ideia assim, ainda que isso, por exemplo, sejam questionar a vacina na pandemia, deveria ser tranquilo? Olha, Iago, a gente tem que pensar o seguinte: a fala, qualquer fala que nós temos, qualquer opinião emitida, não é violência. Violência é outra coisa. Violência é você impedir que uma pessoa seja vacinada. Como é que nós combatemos a ignorância? Como é que se combate o fake news? Com informação, com a verdade. Você tem que ter o argumento. Então, mostre os dados, mostre as evidências, engaje no debate. É assim que nós temos que fazer no mundo liberal. Então, assim, e não
criar censura. Não, apresente as evidências. Como que a vacina está indo? Qual é o efeito da vacina? Uns vão estar convencidos, mas outros não. Mas isso faz parte. A parte que eu digo da liberdade de expressão maior é que você pode falar algo que me ofende e eu vou respeitar, porque é assim que é a vida numa sociedade livre. Então, eu não acho que nós podemos censurar nenhuma opinião. Nós temos é de criar o contrafactual, que é mostrar as evidências de que aquela opinião não faz nenhum sentido, que aquilo é fake news, que aquilo não tem embasamento. Mas esse é um debate, mas não uma censura. Nos Estados Unidos, isso é levado ao último nível, né? Ao ponto de você poder ter partido nazista nos Estados Unidos. Né? E isso foi um dos grandes temas das redes sociais nas últimas semanas. Né? Um comunicador muito famoso, o Monark, tinha um dos maiores podcasts no Brasil, e ele falou a presença de 2 deputados federais que o governo não deveria impedir sequer a existência de um partido nazista. Né? Deveria poder existir porque é liberdade de expressão. Né? Chegando a esse nível de ideologias violentas. Né? Outros falam de criminalizar o comunismo. Já que o nazismo é criminalizado, por que, é que o comunismo não é criminalizado? Né? Como é que você interpreta esse intrincamento desse debate sobre liberdade de expressão? Não, nós temos que pensar uma coisa, cada país tem uma lei. Nos Estados Unidos pode ter partido nazista, na Alemanha não pode, e nem no Brasil. Nós temos aqui uma lei clara. Então você tem que respeitar a lei. Esse negócio também é uma outra coisa. Você discorda da lei, vai lá brigar pelo Congresso, convence os deputados a mudar uma lei. Agora, tem uma lei, tem que respeitar a lei. No Brasil, não pode ter, cara. Isso é apologia ao nazismo, é apologia ao genocídio, ao crime, que pra gente é considerado crime. Acabou, então não pode. Agora, quer mudar a lei? Tem que mudar a lei. Cada país tem a lei. Agora, o que não dá é para não tratar a lei como o ponto máximo de referência que nós temos de ter no Estado de Direito. Porque se a gente não respeitar o Estado de Direito, aí a liberdade vira anarquia. Então, assim, a liberdade de expressão tem que existir, tem que ser soberana, mas nós temos de respeitar as leis de um país. Então, se você quiser fazer um partido nazista, você vai para os Estados Unidos, cria lá um partido nazista. Então, aqui é proibido, mas isso é uma lei do país, tem que ser respeitado. Essas pessoas falam as coisas de forma sem pensar, às vezes, e não pode. Você tem a responsabilidade de dizer coisas que têm a ver com o arcabouço legal institucional de um país, pô.